Fala galera, saudações rubro-negras, isso aqui é Flamengo. Hoje tem final de campeonato carioca, primeiro jogo Fluminense-Flamengo, segundo jogo no domingo às 4 horas da tarde, aquele horário tosco, no calor do verão. Domingo, 4 horas da tarde, é um esculacho. Pouco tempo para os torcedores comprarem ingresso, acredito que a gente tenha pelo menos aí um público bom essa noite, né? Jogo aí 21h30 no Maracanã. Eu espero que a gente consiga ter um público interessante nesse jogo de hoje e no domingo a gente possa ter a lotação máxima, que é o mais importante. A gente chega aqui com muitas informações aí para vocês, muita coisa para a gente trazer. Lembrando que hoje, ó, olha aqui, ó, aqui, ó, olha isso aqui. Hoje tem free bet. A cada gol do Mengão, você ganha R$10 de free bet. Para isso, você tem que fazer a sua fezinha de R$20 em diante. 20 em diante, você está já participando. A cada gol do Flamengo na final, R$10 de free bet para você na bet oficial da nação. Lembrando de jogar com responsabilidade e que é para maiores de 18 anos. Faça agora mesmo o seu cadastro. Lembrando que não é investimento, é diversão. Bem, olha só, nossos outros patrocinadores estão aí no comentário fixado. A gente então tem aqui todas as informações do jogo para passar para vocês. Depois a gente vai trazer aqui um debate aí sobre campeonato carioca, com a Raíza Simplício, com o José Ilan, o tricolor José Ilan, também com o Pedrosa, o vascaíno, né, o Pedrosa, que também está com a gente diariamente no Placar Aberto na revista Placar. Lucas Pedrosa, gente boa. Bem, vamos lá. A gente tem aqui as informações da partida, o jogo que passa na TV Globo, Band, Premier, Sport TV e Gold, tá? Então, o jogo aí das 21h30 de Brasília. A gente tem aí a provável escalação do Flamengo com Rossi, Wesley, Léo Ortiz, Léo Pereira, Alexandro, né? Léo Pereira ou Danilo, né? Eu acho que vai de Léo Pereira, Alexandro, Pulgar. Aí tem a dúvida, tá? Se vai o De La Cruz ou o Juninho. Por quê? O Juninho, se o De La Cruz não jogar, o Gerson faz o segundo volante e o Juninho vem de atacante. Mas, provavelmente, Pulgar, Eric Pulgar, De La Cruz, Gerson, Arrascaeta, Luiz Araújo e Plata, tá? Caso ele opte por vir com o Juninho, o Flamengo vem com o Pulgar, Gerson, Arrascaeta, Luiz Araújo, Plata e Juninho. Agora, pode ser a surpresa, tá? Desfalques seguem sendo Vinha, Pedro, Cebolinha, Michael e Bruno Henrique. Cebolinha não ficou recuperado para esse primeiro jogo, há uma possibilidade de ele se recuperar para o segundo. Bruno Henrique e Michael dificilmente. Vinha e Pedro, então, nem se fala, só para o meio do ano, né? Mais para abril, maio, Pedro, e o Vinha mais para junho, talvez para o Mundial. Olha só, a provável escalação do Fluminense: Fábio, Guga ou Samuel Xavier, Thiago Silva, Inácio, Freitas, tá? Gabriel Fuentes, Otávio, que está muito bem, o Martinelli, Arias, Serna, o Arias então nem se fala, Serna, Canóbio e Cano, tá? Canóbio que tem também crescido muito aí com o Fluminense, né? Com o Mano Menezes no Fluminense. Olha só, o árbitro é o Yuri Elino Ferreira da Cruz, assistente 1, Thiago Henrique N. Farinha, assistente 2, Gustavo Mota Correia, o VAR, Rodrigo Carvalhães de Miranda. A gente tem, então, aí o Luiz Araújo, provavelmente aí no lugar do Bruno Henrique, que tem sido um dos destaques do Flamengo. O Flamengo perde porque o Luiz Araújo tem decidido o segundo tempo. O Flamengo tem sido superior aos outros times no segundo tempo com a entrada do Luiz Araújo, que entra para colocar fogo no jogo, dar um gás absurdo no segundo tempo. Esse jogador no segundo tempo o Flamengo perde. Tem Matheus Gonçalves, tem outras possibilidades, mas o Flamengo não tem Cebolinha, não tem Michael, não tem o Bruno Henrique de titular e o Luiz Araújo para entrar no segundo tempo. Então o Flamengo realmente está aí com desfalques importantíssimos. Agora o Luiz Araújo pode, né, incendiar o jogo no primeiro tempo. Então o Luiz Araújo começa jogando e foi decisivo na Supercopa, foi decisivo na semifinal. O Luiz Araújo está jogando muita bola. Hoje, para mim, titular do Flamengo. Titular do Flamengo. Não sei quem sai, mas é titular do Flamengo, tá? Então a gente
tem aqui também a situação para falar com vocês, antes da gente chamar a resenha lá da Placar, o Wesley, né, que está na mira do Real Madrid, e o Flamengo só aceitaria negociar por 30 milhões de euros e mais metas, tá? A informação correta é 30 mais metas. O Flamengo pensa em arrecadar algo na casa dos 40 milhões de euros pelo Wesley. Então o clube espanhol está monitorando e deve fazer uma proposta gigante aí ao Flamengo pelo Wesley após o Super Mundial de Clubes. E os torcedores do Flamengo não gostaram muito dessa possibilidade do Wesley ser vendido, tá? Pelo menos não por esse valor aí de 30 milhões de euros. Olha, pegar alguns comentários aqui, por exemplo, eu que estou com o manto de 81, né, vocês já devem ter notado que é aquele manto novo da Adidas, que é um espetáculo, né? Tamanho G, olha como é que tá, ó, paparazzo, ficando magrinho, rapaz, com tamanho G aqui, para quem usava 3GG, tá sequinho, né? Vamos lá, ó. Real Madrid é a melhor opção, o Jonathan Vicente. Esse aí achou que legal, a Mônica Adriana também, o Moisés Alves falando que é a melhor opção, que ele é merecedor e tal. Mas o Douglas Tanner falou o seguinte, para tirar ele, pode tirar com no mínimo 80 milhões de euros. Aí também não vai chegar nesse valor, né? O ISQ86IA. Que loucura. Ainda dará tempo de Wesley jogar contra o Flamengo no Mundial. Não, aí não dá tempo não. O Rafael Diesel Caminhões, 50 conto vale. O Thiago Batera, na real, compra logo o Flamengo para ti. Falando, não real, compra logo o Flamengo para ti. Agora que eu entendi. Vai, merece muito, o Renato Martins mandou. O Eric Binda, torcendo que seja o Real. Se for para ir para algum lugar que jogue com o Vini Júnior no Real, a galera falando. O Will Post, somente verdade. Para todos terem uma ideia, a multa rescisória do Wesley é de 200 milhões de euros. Mais de 1 bilhão de reais. Já ajudaria a construir o estádio. O Carlinhos Santos, 82. O Real Madrid só contrata jogador do Flamengo barato, porra. Palmeiras vendeu o zagueiro por 40 milhões de euros. O Wesley, no mínimo, vale 50. Quero só ver o valor que vão vender o moleque. O pessoal está revoltado, né? Aí tem gente falando que o Palmeiras vendeu o Vitor Reis por 40 milhões de euros, que tem que vender o Wesley por muito mais, né? Aí o Leandro Jardel, 40 milhões e o Valverde, ok? O Marco P. Silva, pela primeira vez, tem orgulho da postura do Fla com relação a negociar jogador. Antes o jogador tinha a multa de 100 milhões e vendiam por 15 ou 20. Agora estão segurando ao máximo. Parabéns aos envolvidos. Porque tentaram realmente contratar o Wesley. O Zenit ofereceu 25 mais metas para chegar a 30 e o Flamengo não quis. Poderia ter vendido, mas não vendeu. Tá? Então, o Rogério Viana, acredito que o jogador deveria ser vendido por 40 milhões no mínimo de euros e bônus ainda. Né? O Fontenelle Eduardo, 50 milhões de euros a gente conversa. Então os torcedores estão falando muito em 50 milhões. Chapei bebidas, o Wesley está valendo pelo menos 50 milhões de euros. Ó, mais um aqui, o Matos, 91, 60 milhões de euros para início de conversa. Tudo isso porque o Wesley foi convocado para a seleção brasileira. Então os torcedores aí pensando aí na situação aí de que realmente o jogador está muito valorizado. Olha só, trazer para vocês que o novo técnico do Sub-20 do Flamengo desembarca no Rio na próxima segunda-feira. Rapaz, eu tô virado aqui. Fiz live com o Vilela, viajante tricolor, até de madrugada. Tô aqui na madrugada sem dormir. O sono tá batendo, mas a gente tá aqui. Dia do jogo do Mengão, grava primeiro para depois dar aquela descansada. Daqui a pouco já tá partindo Maracanã. É isso aí mesmo. Provável placar, eu não falei, né? Meu provável placar para hoje, 2-1 Mengão, hein? 2-1 ou 2-0 Mengão. O Flamengo vai abrir vantagem se Deus quiser. Tá? Então, o novo técnico da equipe Sub-20 do Flamengo, Nuno Campos, tem desembarque previsto no Rio de Janeiro. Para a próxima segunda-feira, o português chegará com um auxiliar técnico. Nuno Campos já foi auxiliar de Renato Paiva, atual técnico do Botafogo, no Toluca do México. Então, Flamengo contratando o auxiliar do Renato Paiva, do Botafogo, lá do Toluca do México, para liderar o Sub-20. Mas
É o cara que conhece ali o Renato Paiva, né? É o cara que conhece o técnico do Botafogo, pode tranquilamente fazer ali uma, né, aquela investigação ali, aquele, né, saber detalhes de como joga quando o Flamengo enfrentar o Botafogo é uma informação privilegiada dentro ali, né? O Flamengo com um técnico no sub-20 que já trabalhou com o técnico do Botafogo. O Flamengo vai ter uma informação vantajosa aí. O cara que foi auxiliar dele sabe muito bem como ele gosta de armar os seus times. Olha só, a gente tem a informação importante aqui do Eric Pulgar. O jogador aí está com a renovação muito encaminhada, negócio fechado. Pulgar e Flamengo chegaram a acordo e o novo contrato será assinado após as finais aí, tá, do Carioca. Então, renovação aí encaminhada, negócio fechado, tá? Então, chegaram a um acordo para o contrato, até aquele contrato que a gente já tinha passado até o final de 2028, ou seja, 25 já tinha, aí 26, 27, 28, mais 3 anos de contrato aí para o Eric Pulgar, com uma valorização salarial, vai ficar com salário top no Flamengo, né, e as minutas entre as partes já estão sendo trocadas e a assinatura do novo vínculo deve ser feita após as finais do estadual. Então, Eric Pulgar, negócio fechado, renovando com o Flamengo por mais 3 anos. Grande notícia, espetacular, importantíssima. É um grande jogador do Mengão. E aí o que você falou, você fica arrastando 2 meses no campeonato sem graça, e na hora que vai ter a final, aí tem que ser correndo. Aí tem que vender em um dia o ingresso, o jogo é amanhã, loucura, o outro jogo é depois da manhã. Que isso, gente? Pô, você ficou 2 meses nessa chatice. Aí na hora da final de 2 Fla-Flus, você tem 2 dias pra vender ingresso. Não tem um respiro. Não tem um jogo numa semana e outro semana. Meu irmão, é inacreditável. É surreal. Surreal. Eu fico abismado porque, cara, é a desvalorização total. É o que eu falo também com relação à questão da CBF com o Campeonato Brasileiro, quando ela não paralisa o campeonato para data FIFA, que agora diz que paralisa, mas já logo depois quer marcar data, aí você acaba que não consegue paralisa e um dia depois tem que jogar. Então é uma desvalorização total, cara. É o único país do mundo que acontece isso. E é o único estado, né, o Rio de Janeiro, que insiste em fazer um campeonato dessa forma, maluca, alucinada. Parabéns para o Campeonato Paulista, realmente. É muito melhor, é muito mais organizado. É triste, cara. Cadê a Raíza, hein? Bota a Raíza aí no ar aí pra gente falar com ela. Alô, Raíza Simplício tá com a gente também aqui. Raíza, esquece negócio de praia domingo, hein? 12:00, quero ver foto sua no Instagram lá dentro do Maracanã. Biquininho no Nada Maracanã, de já prainha, pegando hein? sol, protetor solar, porque 12:00 você vai chegar no Maracanã. É isso. Eu estava escutando vocês falando, a realidade é essa, não faz o menor sentido, né? A própria Ferg soltou uma nota, jogadores se manifestaram, inclusive Ilan, Pedrosa, Papa, aquele primeiro Fla-Flu, o jogo foi horroroso. E todo mundo ressaltou o seguinte, estava muito quente, o horário do jogo não ajudou para que a qualidade fosse melhor. E aí vem uma final, último jogo do campeonato, e decidem colocar às 16h. A gente conversou com pessoas na Ferg que falaram o seguinte, mas o Campeonato Brasileiro é às 16h também e ninguém reclama. Né? Teve isso também. Mas o Campeonato Brasileiro normalmente é num período onde o calor não é tão intenso. E quando tinha horário de verão, e a reta final do Campeonato Brasileiro já entrava ali no comecinho do verão e estava quente, mudava-se de 4 para as 17 horas. Né? Eu lembro bem disso. Então, acho que não faz o menor sentido. Aliás, a Ferg vem fazendo muitas coisas que não fazem sentido com o Campeonato Carioca. Quem sofre é o torcedor. Como o Papa ressaltou, 2 dias para você comprar ingressos. Olha só que loucura. É muito pouco tempo para que o torcedor possa se programar. Então, assim, e outra, né? O horário foi marcado, a data e os horários foram marcados quase uma semana antes dos jogos, né? Dos 2 jogos. É tudo atrapalhado, você não consegue se programar. Se uma família de fora do Rio de Janeiro, por exemplo, quisesse se programar, ela não ia conseguir se programar. Então, é muito triste. A gente vê o Campeonato Carioca, que já foi o campeonato mais charmoso
do Brasil, que era um campeonato muito disputado, um campeonato que as torcidas gostavam, se transformar no que o Campeonato Carioca se transformou hoje, que é um verdadeiro nada. E aí a gente vai criticar o John Textor quando ele fala que o Carioca não serve para nada. Não tem como. De fato, o Campeonato Carioca não se ajuda. E eu concordo com o que vocês falaram. Eu acho que tem que mexer nessa fórmula. A FERJ vai mexer. Eu tenho informação que a FERJ vai mexer nessa fórmula para o ano que vem, mas já começaram aí com essa ideia de colocar mais 2 clubes. Não existe, não tem como, gente, esticar mais esse campeonato, torná-lo maior. Eu acho que os grandes poderiam entrar numa fase mais avançada, como acontece, por exemplo, na Copa do Brasil. Faria muito mais sentido, seria muito melhor para todo mundo, né? Mas do jeito que está, realmente, esse campeonato aí, ó, horrível. Até a bola é ruim, ô Raíssa. É melhor jogar com a Reflex. Até a bola é ruim, filho. É melhor jogar com a Reflex. A Raíssa lembrou bem, né? O negócio é que essa coisa da FERJ, essa nota do dia 18 de fevereiro, surgiu, inclusive, logo depois daquele Fla-Flu, que foi uma porcaria. Os jogadores todos se arrastando em campo, porque não dava pra jogar, naquele sol escaldante, no sol desértico. E aí, 2 dias depois, os caras divulgaram aquela história, ó. Foi quando o Gerson devido fez às a reclamações carta. e tal, e atendendo aos anseios, à saúde dos jogadores, dos torcedores e tal, respeitando, não vai ter mais jogo antes das 6. A gente até aplaudiu, elogiou aqui, né? E aí os caras rasgam tudo 20 dias depois. Agora não interessa mais a saúde de ninguém, voltou tudo ao normal, jogo às 4, na decisão, na hora do filé mignon, não faz sentido. Olha o que interessa. Não dá pra entender. Olha o Leonardo de Carvalho aí, Papa, isso acontece porque o Fluminense sabe que se abrisse venda de ingressos igualitária, a torcida do Fla seria maior que a deles. Aí pegaria mal. Mas vai ser maior de qualquer maneira, Posso falar uma Leonardo. coisa? Abriu Não muito sei. em Se cima. vai ser maior no primeiro jogo, eu não sei, mas eu vou Não. falar uma coisa. Eu até no vai, começo, pô, eu claro brinquei, que vai, no começo, vai. não sei. Vai ser maior, Claro ser que maior. vai. Vai ser maior. Foi prejudicada a torcida do Flamengo. A torcida do Fluminense comprou 10 mil ingressos até ontem. Mas no o setor maior sul. problema Foi isso. é a forma como a abertura de ingressos aconteceu, justamente porque todo mundo fica no escuro, todo mundo não consegue entender o que vai acontecer ou deixar de acontecer. Eu nem A minha culpo tanto o preocupação, Fluminense em olha relação só, a eu isso. brinquei com relação Ser a honesto. artimanha e tal, falei brincando. Mas a minha maior preocupação não é o Fluminense ter mais, o Flamengo ter mais. A minha preocupação é a seguinte: Ficar vazio. tá todo mundo ferrado. Qual é a motivação que tem? Tendo o segundo jogo, Pior ainda. todo mundo que... Quanto que tá o valor dos ingressos, por exemplo? Não é uma grande coisa, não. 80 mil reais, eu Então, acho. mas, 40, mas o Que é ponto muito o dinheiro seguinte, pra muita é gente. isso né? aí. Tô dizendo, só não Não é um lembro agora. absurdo. Tô falando, não é ingresso de 200 reais, não. O que eu tô falando é, a pessoa que, por exemplo, vai chegar, a gente tá aí no meio do mês, digamos assim, vou gastar 80 reais só pra entrar no A inteira, Maracanã não na sei se é 80, quarta-feira. 60. E aí Tem que eu olhar ainda aqui. tenho transporte, eu ainda tenho um monte de coisa. É Esse melhor descobre aí pra gente, por favor. eu ir na quarta-feira ou é melhor ir no domingo? Eu postei, mas eu acho que é isso Obviamente mesmo. as pessoas vão no domingo. As pessoas vão no domingo. Tem outro jogo? Lógico, pô. É lógico. Esse é um dos pontos que eu defendo também, pra não ter 2 jogos. 2 jogos pra quê, gente? Pra que 2 jogos? Ainda mais no meio, nessa do daí meio eu da tô, semana. Nessa daí eu tô com Pedrosa, contra o Ilan. Acho que tem que ter um jogo só. É um jogo Mas então só. te meu irmão. reduzir o Não, restante do reduzir campeonato. também, Sim. não. Ah, bom. Sim. Aí você faz um campeonato com 8 datas. Ok. Acabou. É, isso Uma aí, na semifinal, isso aí. outra ali na final e 6 datas pra fase preliminar. Acabou. Recebi aqui o preço do ingresso, a Estezinha pegou ele pra gente. Retiro o que eu falei. Ingresso tá caro, tá? Aí- Ingresso tá caro. 80 já não é barato pra quase ninguém, na verdade, né? Sim. Não é barato também, não. Sim. Mas tá mais. A inteira, na Sul, onde vai ficar a torcida do Fluminense, deve ser o mesmo valor da inteira da Norte, né? Onde fica a torcida do Flamengo. A inteira é 120. Porra. A meia é 60. Eu A vou leste sair inferior, quarta-feira. leste inferior é 160 inteira e 80 a meia. A leste superior, que é um lugar dos piores do Maracanã, você vê de longe, em cima, 140 a leste Meu superior, Deus do céu. 70 a meia. A oeste, que é o setor ali, é o setor onde fica o Maracanã Mais, do lado do Maracanã Mais, né, dos lados do Maracanã Sim. Mais. 200 a oeste, inteira, 100 a meia entrada. E o Maracanã Mais inteira, R$700, meia 387. Então, além de tudo, né? E aí deve ter sido em conjunto da resolução sobre os valores, deve ser o mesmo valor na primeira e na segunda partida. Além de tudo, ingresso muito caro. Então, falta de sensibilidade. Eu acho que vai lotar no segundo jogo, mas eu nem tenho certeza. Com esses valores aqui, eu não tenho nem certeza. É. Sabe, ingresso comum a 120, 140 inteira, eu nem acho sei uma se vai loucura. lotar. Então, faltou sensibilidade aos clubes também nesse valor de ingresso aí. Pá. Cara, é surreal, surreal. Eu tô falando aqui com o pessoal da FERJ aqui, e eles estão dizendo que
que realmente, o brasileiro, eu falei, cara, não tem nada a ver, é outra data, outra época, e eu acho que também tá tudo muito errado. Cara, precisa diminuir essas datas, até para você dar um respiro pros jogadores, como o Pedrosa falou. Os caras, pô, eles não são... Eu lembro do Rock Balboa, ele não é uma máquina. Eles não são uma máquina. Eles não são uma máquina. Então, gente, mas no basquete os caras jogam de 2 em 2 dias, é outra coisa, é outro esporte. Outra dinâmica. É outro esporte. E jogam no ar-condicionado. É. Não joga no sol não, filho. Pedrosa, eu tô falando isso porque eu recebo comentário lá. Vocês ficam falando, os caras do basquete jogam de 2 em 2 dias. Eu falei, cara, é diferente, cara. Não tem comparação, não tem comparação. O futebol é um esporte muito mais exigente do que o basquete, entendeu? Nesse sentido físico.